O SBT Interior segue com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Preto. Marcelo Casagrande está em nosso estúdio na cidade. Olá, Casagrande, bom dia. Oi, André, um ótimo dia para você, uma excelente semana para todo mundo que acompanha o nosso SBT Interior, não só na TV, como também em todas as nossas plataformas digitais. Na entrevista desta segunda-feira, eu recebo aqui no estúdio do SBT em Rio Preto a candidata Coronel Helena do Republicanos. Candidata, a entrevista tem duração de 12 minutos, o tempo começa a ser contado a partir de agora. Eu começo falando com a senhora em relação à política. Várias entrevistas que a senhora concedeu, a senhora utiliza muito a palavra autoridade como algo positivo, se contrapondo à palavra poder. Minha pergunta é a seguinte: liderança. A senhora tem liderança para administrar uma cidade no porte de Rio Preto? Um bom dia. Bom dia a todos vocês que nos assistem, a Marcela, toda a equipe do SBT. Agradeço pelo convite, por essa oportunidade de discutir um pouco mais as nossas propostas para Rio Preto. Agradeço a toda a equipe, nossos candidatos a vereadores, meu vice, Claudinho Bolognese, e todas as pessoas que têm me dado suporte nessa jornada rumo à Prefeitura de Rio Preto. Bem, respondendo sua pergunta, nós somos formados, nós na Polícia Militar, na Escola de Oficiais, para sermos os futuros líderes e comandantes da nossa instituição. Uma instituição centenária, em que o nosso forte é justamente a gestão de pessoas e o relacionamento com o povo, contato direto com a população. Então, nós fazemos essa contraposição justamente porque a autoridade é algo que se conquista, e essa conquista não é fácil, é justamente no dia a dia, entendendo as pessoas, sendo aberta ao diálogo, conhecendo a si mesmo e conhecendo aquele que você vai influenciar. E tudo isso pautado por muito respeito, por muita consideração pelo próximo, e não é algo forçado, na verdade é algo que você convence. Convence como? Com o exemplo, com a retidão, com a história e também mostrando que aquilo é útil para outras pessoas. É dessa forma que eu sempre liderei, e esse exemplo de liderança baseado na minha formação e na minha experiência de 31 anos como gestora pública é que eu quero trazer também para a administração municipal. Candidata, ainda falando um pouco do perfil da senhora, afinal é a primeira eleição que a senhora disputa, então a gente acaba investindo um pouco mais nesse assunto. A senhora é uma mulher, se destacou num ambiente que é extremamente masculino, que é o ambiente da Polícia Militar, é negra, foi criada em um bairro da periferia, tudo isso a senhora coloca na sua história, né? No seu plano de governo conta essa história da senhora. Mas, apesar disso, o plano de governo da senhora não trabalha muito a questão de inclusão, de minorias, etc. Por exemplo, o ponto de igualdade racial tem apenas 3 tópicos. A senhora não acha que isso é importante, ser uma representante, uma liderança que consiga dar luz a essa situação? Essa pergunta é interessante, porque a minha vida toda, a minha carreira, eu busquei trabalhar fazendo essa integração e promovendo, até com o meu exemplo de vida, uma maior equidade entre as pessoas. Tratar igual os iguais e diferentes os diferentes. Eu acho que isso é importante, o equilíbrio é muito importante. No nosso plano de governo, nós assinalamos o nosso compromisso de combater todas as formas de discriminação, de fomentar o ensino da cultura, da história e da cultura africana e indígena nas escolas, que é algo que a lei já existe desde 2003 e até hoje não foi plenamente implementada. E em todas as áreas do plano de governo, nós incluímos medidas que fomentam o mercado de trabalho, a inclusão social, a capacitação, a melhoria da formação, o acesso à cultura, o acesso ao esporte, e isso engloba todas as pessoas. Então, nós pretendemos ser um governo que promove a elevação do ser humano, o desenvolvimento humano em todas as suas formas para todas as pessoas. Por isso que nós não fomos tão específicos em relação a propostas de inclusão social e desenvolvimento humano do negro e da mulher, porque nós vamos trabalhar para toda a população, para todo cidadão, especialmente os mais vulneráveis. Como você bem disse, Marcelo, a minha história de vida é uma história de pessoa que teve que vencer pelos próprios meios, superar obstáculos, superar preconceito. E esse exemplo de vida, essa sensibilidade, eu
trouxe para a minha vida profissional, apliquei isso ao longo de toda a minha história, ao longo de toda a minha carreira e vou continuar fazendo isso. Mas a gente precisa investir no ser humano, na base, para que no futuro nós não precisemos ter cotas, por exemplo. Se nós mantivermos o mesmo padrão de desenvolvimento econômico que vem até agora, no futuro vamos continuar precisando de cotas. A ideia é que nós tenhamos uma correção de rumo, uma valorização do ensino público, uma valorização da pessoa, uma valorização do desenvolvimento humano em todas as esferas, para que a gente tenha cada vez mais, gradativamente, uma sociedade mais justa, mais inclusiva, de verdade. Candidata, vamos falar um pouco sobre violência contra a mulher. A senhora fala em criar um sistema único de cadastro para casos de violência contra a mulher. Está lá no seu plano de governo esse ponto. Como é que vai funcionar na prática isso? Para a mulher que está em casa acompanhando a gente, uma riopretense que muitas vezes acaba sendo vítima de violência. Como vai funcionar isso? Obrigada por essa pergunta. Eu dediquei uma parte grande da minha carreira e da minha experiência profissional no combate à violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Tem vários projetos que foram desenvolvidos ao longo da minha carreira nesse sentido. Bem, esse cadastro, ele vai ser coordenado pela Secretaria da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é a nova denominação da atual Secretaria da Mulher, Raça e Etnia. Então, essa secretaria, ela vai acompanhar todos os casos. É muito importante que esses casos tenham um acompanhamento, porque, na prática, a porta de entrada pela segurança pública é mas grande parte dos cadastros de ocorrências de violência doméstica entram pela saúde. E, às vezes, a própria educação detecta alguma situação de mudança de comportamento. Então, o que nós precisamos? Integrar essas políticas públicas. E quem é o melhor órgão para fazer isso é a secretaria, acompanhando todos os casos e direcionando de acordo com as suas peculiaridades. Primeiro, o acolhimento da mulher. Isso é fundamental, que a mulher seja acolhida, ela saiba que o poder público, que o município está ali por ela, para defender seus direitos, para protegê-la. A mulher precisa ter essa segurança e saber que o seu problema vai ser encaminhado. Então, precisamos ter acolhimento, tratamento psicológico, tratamento social, encaminhamento, capacitação e posterior encaminhamento para o mercado de trabalho, socorro em casa, abrigo, se for o caso, orientação jurídica. Então, tudo isso nós vamos fazer por meio da secretaria, que também um dos projetos dessa parte dessa área é trazer para Rio Preto uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, que é um programa do governo federal, que agrega justamente todos esses serviços que eu mencionei em um único lugar, para que a mulher realmente ela tenha o tratamento que ela merece e que a gente continue a diminuir a subnotificação, que é um problema grave. O que nós enxergamos nas estatísticas oficiais é apenas a ponta do iceberg. Na verdade, existe um problema subnotificado que a mulher, por falta de infraestrutura e por falta de acolhimento, não tem coragem de denunciar. Nós vamos mudar essa situação. Quero falar sobre saúde com a senhora. A senhora fala que pretende avaliar e aperfeiçoar contratos com organizações sociais que prestam serviços à rede pública de saúde. A senhora é contra esse tipo de gestão por OS ou a senhora é favorável? Eu sou favorável. Essa pergunta é interessante porque eu tenho tido contato com várias organizações sociais, algumas inclusive que manifestam interesse em futuramente ter parceria com a prefeitura, e eu acredito que elas façam um trabalho muito importante, mas é importante também que a prefeitura tenha um controle, faça uma revisão dos contratos, inclusive para melhorá-los naquilo que for possível. Então, eu vejo as OS como fundamentais, principalmente nas políticas públicas assistenciais, a questão de saúde, pessoa com deficiência. Então, nós vamos sim fazer um reestudo de tudo que existe, mas com o intuito de melhorar o que já está acontecendo e ampliar aquelas áreas que ainda não têm uma cobertura adequada diante da situação que está se apresentando agora. Nós vamos ter muito mais problemas de assistência social, mais pessoas precisarão do poder público nesse momento, por isso temos que já pensar nesse novo cenário com pandemia e pós-pandemia. Quero falar sobre pandemia, inclusive, com a senhora. A senhora fez grandes críticas aos governos municipal e estadual em relação à conduta que foi tomada durante a pandemia. Obviamente, quem está de fora é muito mais fácil a gente olhar e criticar. Caso a senhora seja eleita, qual a postura que a senhora vai adotar a partir do dia 1º para evitar
erros que foram cometidos? Sim, nós temos desde o início ressaltado alguns erros na gestão da crise do coronavírus pela administração municipal, porque em estudos comparados com outros países e mesmo com outras cidades e outros estados brasileiros, nós verificamos que muita coisa poderia ter sido feito diferente. Por exemplo, a questão da própria estruturação do gabinete de gestão. Ele foi colocado dentro, como gestor, o secretário de Saúde, que tem como único enfoque a gestão da saúde, a preocupação com vagas, com leitos, e nós precisamos ampliar esse leque de possibilidades, porque a economia foi afetada fortemente, a assistência social, tivemos problemas no transporte, com deficiências de ônibus e pessoas se contaminando diariamente nos ônibus. Tivemos uma série de outros problemas que não foram gerenciados. Limitou-se apenas ao abre e fecha do comércio, sem dar atenção para a economia de uma forma mais ampla, ao trabalhador que ficou desprotegido, ao informal, ao pessoal da classe artística que até agora não teve nenhum tipo de ajuda, de amparo. Então, nós pretendemos rever isso. Primeiro, colocando a gestão do comitê na Defesa Civil, justamente que é um órgão que tem autonomia, estará junto ao gabinete do prefeito e terá um olhar amplo sobre todos os aspectos da crise. A gente está entrando no último minuto da entrevista, candidata. Eu quero falar sobre educação. A senhora defende, inclusive, a redução do número de alunos dentro das salas de aula. Como que a senhora vai fazer isso? Construindo mais escolas, ampliando as que já existem? Bom, o primeiro passo é um diagnóstico da situação atual. O que temos de notícia é que há uma migração em massa das escolas particulares para a escola pública e há uma preocupação de pais, mães, professores, no sentido de como é que será essa retomada das aulas. Haverá segurança? Como será feito isso? Então, precisamos sim dessa reformulação, diagnosticar se for necessário, inclusive aumentando a capacidade das escolas e iniciando a construção de novas escolas. Rapidamente, em 20 segundos, por que a senhora quer ser prefeita de Rio Preto? Bem, eu sou uma pessoa de vida simples, que conhece os problemas da população pela minha origem e sou uma gestora pública experiente, com 31 anos de atividades de comando, de liderança na Polícia Militar. Quero o seu voto, quero ser prefeita de Rio Preto para uma nova política em que o cidadão esteja sempre em primeiro lugar. Ok, candidata, obrigado pela sua participação aqui no SBT Interior.